Olá, amiguinhos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal David Dev. Eu sou o Délio e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que eu já venho mencionando em outros vídeos, que é como a gente calcula ou mede a complexidade de um algoritmo. Vamos lá então ver como que funciona. Bem, por que que é tão importante, porque é tão falado essa questão de complexidade de algoritmos, tá? A complexidade do algoritmo é uma forma de medir a eficiência do seu algoritmo e como ele vai se comportar de acordo com que o input mude, tá bom? E por que ele é tão importante? Porque nas entrevistas as empresas têm pedido para você fazer um algoritmo e falar qual é a complexidade dele, ou já dá uma complexidade pré-determinada para você resolver um problema. E de todo modo, é legal você saber, na verdade eu acho fundamental você saber a complexidade do algoritmo que você está escrevendo para você poder melhorar ele e perceber pontos de mudança também. Mas no fim, o que é essa complexidade? Tem a ver com a velocidade, com a performance do meu algoritmo? É um pouquinho diferente o conceito, tá? Vamos supor que eu tenho aí, eu vou projetar na tela, vamos supor que eu quero ir do ponto azul para o ponto laranja. Eu tenho várias formas de ir para esse ponto. Eu posso ir numa linha reta, eu posso ir aí fazendo a espiral, ou eu posso ir fazendo um monte de curvas. Por que eu falei que não tem a ver com a velocidade? Porque se a gente olhar, por exemplo, na linha reta, que vai do ponto azul até o ponto laranja, dependendo de como eu me locomover nesses pontos, eu vou mais rápido ou mais devagar. Tá? Então, essa é a primeira analogia que eu quero fazer, para mostrar que não tem a ver com a velocidade, tá bom? No fim, a gente pode falar que a complexidade do algoritmo não é sobre o tempo que o seu algoritmo leva, não é sobre a velocidade que ele leva para executar, mas como ele vai se comportar, como que o tempo de execução dele cresce de acordo com a mudança do input. Se meu input crescer, o que vai acontecer com o meu algoritmo? Tá? Eu posso rodar, eu fiz a alegoria lá do ponto A para o ponto B, e falei até, depende da forma que eu me locomovo de um ponto ao outro. Tá? Então, num PC mais rápido ele vai executar mais rápido, num PC mais lento ele vai executar mais lento. Só que como que fica essa execução se eu for aumentando o meu input? No fim, a complexidade do algoritmo está intimamente ligada ao número de operações que eu executo no meu algoritmo. Então, esse gráfico aqui exemplifica mais ou menos o que eu quero dizer quando não tem a ver com a velocidade, mas sim com o comportamento do algoritmo. Vamos supor que eu tenho um algoritmo que executa uma determinada tarefa em um PC mais rápido, vamos supor. Então a gente tem aqui essa linha azul, que seria num PC melhor, por exemplo. Você veja que a curva de execução dele é menor. Em um PC mais lento, você vê que a curva de execução é maior, ele vai levar mais tempo. Só que o que a gente tem aqui? O comportamento desse algoritmo ele é linear. Então não importa se ele vai rodar mais rápido ou mais devagar, mas o comportamento do meu algoritmo é linear. Se eu aumento o input, eu vou continuar tendo um crescimento linear no tempo de execução desse algoritmo. Voltando ainda ao nosso exemplo do ponto A para o ponto B, eu exemplifiquei aqui o seguinte: do ponto azul para o ponto laranja, a gente poderia ter uma curva linear, ou seja, se eu aumentar a distância entre meus pontos, o tempo que eu vou demorar para ir entre um ponto e outro é linear. No caso da linha amarela que eu vou fazendo em espiral, ele é quadrático. E no caso da linha verde, que eu vou dando um monte de volta, ele é cúbico, ou seja, o comportamento dele que vai importar no final. Sempre que a gente fala na complexidade do algoritmo, a gente no fim está falando na curva, na função do tempo que esse algoritmo vai ter sempre quando aumenta o meu input. Mas como a gente traz isso para o código? Vamos dar uma olhada no exemplo aí? Eu tenho o primeiro input, um código que não executa nada, independente do tamanho dos elementos do input. Ele faz uma operação e retorna. A gente tem um segundo algoritmo aqui, que dado uma lista de itens, a gente só vai fazer um loop nesses elementos. E a gente tem um terceiro algoritmo que, dado uma lista de itens, nós vamos fazer um duplo for dentro dessa lista.
Como a gente mediria ou como a gente representa a complexidade desses algoritmos? Veja, no primeiro caso é constante. Independente do tamanho do meu input, eu vou ter um tempo constante de execução. Então, ele está representado aqui no gráfico de tempo por essa linha azul. Tá? O segundo algoritmo, a gente fala que ele é linear, porque conforme eu aumentar o meu input, ele vai aumentar linearmente, porque eu só faço um loop passando em cada elemento do meu array. Ele está representado aqui pela linha vermelha no gráfico. No terceiro caso, eu faço um duplo for. Então, se eu tenho 5 elementos no meu array, eu vou executar 25 operações. Isso vai tornar meu algoritmo quadrático. Então, ele vai ser representado por uma curva quadrática de x ao quadrado, onde x é o número de elementos do meu array. Ok, já entendemos o que é a complexidade, mas como a gente expressa essa complexidade, e a gente já viu em outros vídeos, sempre que a gente resolve, a gente mostra como? Através da notação Big O, tá? Ou O grande, falando em português eu não gosto dessa tradução, eu falo Big O mesmo. Então a gente sempre vai expressar em termos de O, N, onde N é a complexidade do algoritmo. Esse N pode ser qualquer letra, na verdade, desde que ela faça sentido, porque a gente pode ter mais de uma variável e a gente já vai ver como que funciona. Outra coisa que é importante dizer é que a gente, como a complexidade está ligada à curva de tempo de execução do nosso algoritmo, a gente já tem meio que umas complexidades comuns assim de ver, que são funções de tempo. A gente tem a complexidade O1, que é constante, ON linear, ON quadrado, que é quadrática, O log de N e N log de N. N log de N a gente pode ter essa complexidade, por exemplo, no algoritmo de busca. Log de N tem outros algoritmos também e assim por diante. Mas vamos ver algumas propriedades a mais aí de quando a gente vai observar a complexidade de um algoritmo. No cálculo da complexidade, as constantes são eliminadas. Elas não fazem diferença no final e eu vou mostrar um exemplo agora por quê. Vamos olhar esse algoritmo aqui. A gente tem um input aqui, um array. Eu faço um for em cima fazendo a soma e estou pegando aqui, depois calculando o maior. Se a gente for medir quantas operações estamos fazendo aqui nesse algoritmo, a gente tem n o tamanho do array, a gente tem o número de operações é 2n, porque eu percorri o array 2 vezes. Mas essa constante 2 para mim não interessa, porque lembra, a gente não está medindo a velocidade, a gente está medindo como que se comporta o meu algoritmo, a curva de tempo do meu algoritmo, se eu mudo o tamanho do input. Então, a complexidade seria O2n, que acaba ficando ON, tá bom? Então, a complexidade aqui seria linear. Outra propriedade importante, diferentes inputs, variáveis diferentes. Eu vou mostrar com um exemplo aqui. Ó, agora eu tenho um método que ele recebe um array n e um m. A gente faz uma operação primeiro no array n e depois outra operação no array m. N eu vou falar que é o tamanho do array 1 e m o tamanho do array 2. Se eu fosse medir a complexidade aqui desse algoritmo, seria o número de operações que eu fiz n mais n, então minha complexidade nesse caso seria O n mais m, porque são inputs diferentes e podem ter arrays de tamanhos diferentes. Outra propriedade de quando a gente vai medir e expressar a complexidade do algoritmo é que ela é sempre medida no pior caso do algoritmo. Se eu for fazer uma busca, por exemplo, linear, eu vou calcular a complexidade baseado que eu vou encontrar meu item no último posição do array. Tá bom? E outra questão em relação a sempre ao pior caso é o que eu quero dar o exemplo aqui. Nesse algoritmo aqui, a gente tem um input que é um array. Aí primeiro é feito a gente percorre cada item desse array, depois eu faço um duplo for dentro desse array. Como que ficaria a questão da complexidade? N, eu tenho o meu tamanho do array, o número de operações que eu fiz aqui foi n, porque eu percorri uma vez para obter a soma, e depois eu tenho n quadrado, porque eu fiz um duplo for dentro desse array.
a minha complexidade no final vai ser o pior caso do meu algoritmo. Então, eu tenho o n ao quadrado, o pior é o n ao quadrado, porque o n pode se acabar a gente definindo ele como uma constante, tá? Então, só vai importar para a gente o pior caso. E a gente só mede a complexidade de tempo do algoritmo? Não, a gente também mede a complexidade de espaço do algoritmo, tá? Às vezes, quando você vai resolver algum problema, eles já falam que lá no enunciado que a complexidade tem que ser constante, ou seja, você não pode usar nenhum espaço a mais no algoritmo. Então, a gente acaba também medindo a complexidade de espaço, que é o espaço extra em memória que seu algoritmo vai ocupar. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Tenho um input aqui, um array, e aí eu crio um hash e só percorro o array adicionando itens dentro desse hash. A minha complexidade de tempo é ON, é linear, porque eu percorri o array, mas qual é a minha complexidade de espaço? É ON, porque eu criei um outro objeto em memória que vai ter o mesmo tamanho do input. Tá? Então, sempre que em alguns problemas de algoritmo, você pode ter ou restrição de espaço ou perguntarem para você, por exemplo, qual vai ser a complexidade de tempo e espaço do algoritmo. Amiguinhos, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro o assunto. Se não ficou, comenta aí no vídeo, tá? Habilita o sininho para receber notificação de novos vídeos no canal, se inscreve. Muito obrigado e até a próxima.